que tem estatísticas, então você não foge muito, né? Mas era um pouco disso. E aí eu até tinha pensado em outros cursos, mas eu estava muito com foco em comunicação. Então eu cheguei a pesquisar com jornalismo, RP, Relações Públicas, Comércio Exterior, e aí, entre todos que eu fui vendo, o que eu mais realmente me identifiquei foi publicidade e propaganda. Que legal. Esperar só mais um pouquinho. Meninas, vocês querem se apresentar, falar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês, aproveitar esse momento? Não? Então eu vou falar por vocês, então, tá bom? Então eu vou começar com a Bianca, porque está aqui na minha frente. A Bianca começou o processo agora em fevereiro, março, né, Bianca? E estava, assim, bem indecisa, né, de qual caminho, qual área, se era biológica, se era humanas. Exatas também nunca cogitou, né, Bi? Não. Então, entre as possibilidades, nós falamos com uma relações públicas, que você gostou também, mas já que nós estávamos falando em comunicação, a gente pensou, poxa, vamos falar com uma publicitária, né, para ver se realmente RP é melhor que o PP para o perfil dela, qual delas ela vai gostar mais. Alô, Ana? Não? Pode, que ela não vai conseguir, mas a Marina está entrando. Marina, então tá. Sim. Beleza. Falou. Só o Ellen falando com a menina não vai conseguir participar. Então, a gente espera, Carol, que você conte algumas coisas para a gente sobre a sua faculdade, sobre a sua profissão, que a ajude a definir qual o caminho que ela quer seguir. Agora, a Maria também, né? Ela é bem artística, né, Maria? Gosta de dança, de balé, comunicação, gosta de conversar, não sei porque ela está quietinha hoje. Então, vamos ver aqui, né, com essa experiência aqui com você também, se ela consegue ter mais clareza. E já a Ana também, né? A Ana estava com o pezinho em biológicas, falou com o biomédico, né, Ana? Ficou pensando se era isso ou não, mas ela também se interessa por comunicação, então a gente vai analisar. Bom, já que as meninas até agora não entraram, vamos começar. Qualquer coisa a gente faz uma recapitulada aqui, dá uma resumida no assunto que a gente entrou. Então, Carol, como você contou para a gente, você estava pensando em uma área da comunicação, fugindo da matemática, né, e escolheu a publicidade. E aí, você é de São Paulo? Onde você mora hoje? Hoje eu moro em São Paulo, mas na época mesmo que eu cursei, eu morava em Peruíbe, então eu fiz faculdade em Santos, e aí depois de formada que eu me mudei para São Paulo. Ah, legal. E você fez na Unisanta? Eu fiz na Unisantos, eu fiz na Universidade Católica de Santos. Que legal. E você fez estágio durante a faculdade? Eu fiz, só que eu fiz estágio na cidade mesmo de Peruíbe, na prefeitura. O legal, assim, de publicidade e propaganda é que você tem um leque muito grande, né? Então, na época, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura na assessoria de imprensa. Então, toda essa parte de cuidados com redes sociais e tudo na cidade foi uma oportunidade que abriu. Mas eu não fiz estágio, por exemplo, em agência de publicidade, empresas, nada disso, justamente por eu morar em Peruíbe. Então, eu fiz os 4 anos da faculdade em Santos, aí eu ia e voltava todos os dias de fretado. E aí, quando eu me formei, que eu falei, não, pera, ou eu vou fazer carreira em Peruíbe, ou eu tenho que mudar. E aí foi quando eu realmente vim para São Paulo, a fim de dar início aí à minha carreira. Legal. Na faculdade, você se lembra das matérias que você estudou? Lembro. Eu acho que, assim, até fazendo um parênteses aqui, eu sempre falo, não sei se você chegou a contextualizar as meninas, eu criei recentemente um perfil no Instagram, que é o Ser Publicitária, que é para dividir mesmo toda a experiência de mercado com pessoas que têm interesse pela área. Mas eu acho que até na época que eu fiz a faculdade,
é tão enriquecedor. Às vezes a gente não dá tanto valor assim aos trabalhos, às coisas que pedem para gente, mas tem até trabalhos que eu fiz que eu fiz na faculdade e não fiz no mercado de trabalho, sabe? Porque os professores, eles fazem você ter um primeiro contato no sentido de, vamos fazer uma campanha, vamos criar um aplicativo, vamos pensar como fazer um anúncio para uma revista. Então, você realmente, durante esses 4 anos na faculdade, você é muito provocado a fazer entregas publicitárias, né? Então, eu acho que, assim, é muito legal a parte teórica, mas é os trabalhos mesmo que você sente, né, com o teu grupo, desde um planejamento até a entrega dele, como que é a primeira sensaçãozinha, assim, de na prática, de como funciona. Então, eu lembro que eu tive marketing promocional para a parte de ativação, promoção, a parte de anúncios, então você faz anúncio de revista, aí você aprende toda a parte do digital, desde banners, quais são os meios, toda a parte de conteúdo, redes sociais, então Facebook, Instagram, YouTube, tudo que a gente é bombardeado como consumidor, né? A gente aprende um pouquinho na prática como que o publicitário aproveita esses espaços. Então, vai desde eventos até realmente um comercial na televisão, vai de tudo, mídia impressa, mídia digital, é um pouquinho de tudo. Nossa, muito legal. Na faculdade você tem aula de sociologia, filosofia, essas coisas? Eu lembro que eu tive... Como que era o nome? Era História Contemporânea, algo assim, que era uma matéria obrigatória, principalmente pela faculdade ser católica, então era uma matéria obrigatória da própria faculdade para todos os cursos. Tem um pouco no primeiro e no segundo semestre, assim, o primeiro ano de publicidade é mais introdutório. Então, a gente vê muito, por exemplo, a história da publicidade e propaganda, você pega um pouco de referências, né? Então, você primeiro tem bastante referência para depois você ir evoluindo no sentido de como que isso se traduz no mercado. Mas tive sim. Psicologia da comunicação, você tem um pouco de psicologia para entender como as cores influenciam, toda a parte de linguagem e pensamento do consumidor, né? Porque a gente acha que é algo simples, mas cada vez mais o publicitário ele tem que pensar na jornada. Então, se eu vendo um produto para vocês hoje, como que é o pós? A gente precisa pensar, mas em quanto tempo que essa pessoa, por exemplo, vai precisar desse produto novamente? Então, tem todo um estudo para você reimpactar essa pessoa. Então, tem um pouquinho de tudo isso, que você vai indo aos poucos. Estatísticas mesmo, pesquisa, é muito por conta que a gente brinca. Você entrega o comercial, a propaganda, nunca vai acabar ali. O cliente, todo mundo acha que o cliente quer o comercial entregue, mas na verdade o cliente quer os resultados do comercial. Então, depois que o comercial foi para a televisão, aí que começa, porque o cliente quer saber os resultados, como que tá. Então, tem toda essa parte também de entender de mídia, muita pesquisa de mercado, concorrência. Nossa, então a gente acha, né, normalmente quando fala publicidade, acha que é só fazer um desenho, né, e pronto, mas tem um trabalho estratégico que vem antes, pensando no público-alvo. Quem são esses compradores dessa marca? Exatamente. O que eles gostam? Exatamente. E eu acho que, assim, o legal de publicidade e propaganda, aí eu percebo muito com os estudantes, as pessoas que falam comigo, eu acho que tem um pouquinho dos dois perfis quando pensa em publicidade e propaganda. Tem um perfil que já é muito criativo, que se vê fazendo, de certa forma, criando mesmo em Photoshop, naqueles programas de design. E tem também aquela pessoa que se identifica, por exemplo, com publicidade, mas fala, eu não sou criativa. Era o meu caso, eu não me via, por exemplo,
mexendo nesses programas. Eu falo, gente, não sei desenhar um bonequinho nem na folha sulfite, quanto mais, sei lá, fazer um anúncio e etc, né? Só que publicidade abre um leque, assim, gigantesco. Você tem muita área de mercado para trabalhar sem ser a criação, né? A criação talvez é a mais destacada, porque é a área que todo mundo sonha, porque associa rapidamente ao comercial ou publicitário. Mas você tem a área de planejamento, que você pesquisa muito sobre consumidor, mercado, que você realmente entende. E assim, é um passo antes. A criação, a ideia não existe se você não faz todo esse planejamento, esse entendimento para direcionar até nascer a ideia, né? Então, assim, a ideia não nasce do tipo, tive uma ideia muito legal, vamos criar um comercial. Não, a gente tenta entender se está aderente ao público-alvo, se faz sentido para a imagem da marca, com quem que a gente quer comunicar, o porquê que quer comunicar. Então, tem muita coisa aí além da criação. Meninas, querem perguntar alguma coisa até aqui? Não fiquem com vergonha, gente. Pergunta. De verdade. É legal o papo, né? É que eu estava fazendo umas pesquisas e me chamou muita atenção o que um redator... É redator que eu posso falar? Publicitário faz. Aí eu queria saber mais ou menos onde eu poderia atuar, a parte do redator mesmo, que eu mais me identifico dentro da publicidade. Legal. Redator, ele, falando em questões de empresa, né? Você pode, na publicidade e propaganda, você sempre vai ter basicamente 2 caminhos. Agências de publicidade, que são as agências criativas, que têm os departamentos de planejamento, criação, mídia, produção audiovisual, tudo. E tem as empresas, que aí a gente está falando, por exemplo, empresa mesmo, Coca-Cola, Natura, Boticário, enfim, a empresa. O que acontece? A empresa, ela tem o departamento de marketing, que tem essa galera de planejamento, criação, assim como tem na agência de publicidade, né? E a agência de publicidade tem o time mesmo criativo. Ambos os lugares, tanto empresa quanto agência, contratam redatores. Inclusive, redatores têm uma peculiaridade que muitos têm sido contratados com bagagem em jornalismo, então o mercado publicitário também está abrindo um pouquinho para quem é formado em jornalismo, mas no dia a dia mesmo do redator, você vai escrever, por exemplo, roteiros pro filme comercial, você vai escrever... tem um post no Instagram. A gente precisa fazer um post no Instagram do Dia dos Namorados para a marca tal. E o objetivo é esse e aquele. Aí você recebe o briefing, né? Que é o que a gente chama de o briefing é basicamente o direcionamento para você conseguir fazer aquele trabalho. Então, o redator ele vai construir tudo que você imaginar de texto, de um site, de um banner, de um post, de um comercial, de tudo que for peça publicitária, né? Então, você vai tanto da parte impressa, impressa que a gente fala não é só revista, tem desde, por exemplo, um outdoor na rua, também tem as chamadas, os títulos, tudo isso é construído pelo redator. E o papel do redator é o mesmo, tanto na agência de publicidade quanto na empresa. Eu só quis dizer que tem essas 2 opções, né? E geralmente quem tem essa bagagem já de redação costuma também se identificar com a parte de criação de conteúdo. Tem lugares que têm departamentos próprios só de conteúdo, e conteúdo que a gente fala tudo que você possa imaginar de rede social, de evento, de ativação. Então, às vezes, você vai fazer alguma ativação, alguma coisa com influencer, por exemplo, você tem a oportunidade também de fazer a escrita desses trabalhos, que é a parte de conteúdo. Conteúdo tem um extra que, além de ter que escrever para essas peças, ele faz também a pesquisa, por exemplo,
de ideias, né? Ideias de conteúdo. Você, além de entregar os textos, você direciona o que seria legal para o cliente. Você traz algumas opções de chamadas, de roteiros. Isso é muito legal, né? E tem a questão do storytelling, né? Que está muito em alta, que eu imagino que é o redator que faça, né? Que é criar historinhas que cativem o público a entender aquela marca. Os Sucos do Bem tem muito disso, né? Não sei se vocês conhecem os Sucos do Bem, que na própria garrafinha tem uma história, que a laranja da fazenda do seu José, que ele e a família dele que colhem aquela laranja maravilhosa. Então, não tem problema, Marina, ter se atrasado. Só recapitulando, então, Marina, tudo jóia? Ana também chegou agora há pouco. Estamos com a Carol, que ela é publicitária, e ela contou pra gente. Oi, tudo bem? Ela está contando que no primeiro ano, né, Carol, tem uma ênfase maior em sociologia, filosofia, psicologia, para entender o comportamento humano, questão de cores, questão de instintos que nós temos, né, para depois aprender a criar uma comunicação que seja eficiente com as pessoas. Né? Aí a Maria perguntou sobre o cargo de ser redatora, né, dentro da faculdade de publicidade. Aí a Carol estava falando que todo o conteúdo que é escrito, seja num post do Facebook, do Instagram, né, Facebook ninguém mais usa quase, num post do Instagram, então o redator que vai colocar a comunicação, se ela é mais formal, se ela é mais informal, qual tipo de mensagem que tem que se passar, ele cria também um roteiro de um, sei lá, um documentário, uma propaganda, né, algo assim. E eu estava falando também do storytelling, que está vindo com tudo, porque é uma forma de cativar as pessoas numa narrativa. Porque todo mundo gosta de historinha, né? Se eu falo uma coisa aqui para vocês, tipo, eu vou fazer um evento com uma moça que é muito boa, assista amanhã às 9 horas da noite. Você vai falar, um evento amanhã às 9 horas? Legal. Mas se eu falo para você que ela já fez muita coisa bacana, que ela sobreviveu a um tsunami, que ela pegou um avião, o avião caiu, ela ficou na selva, e fala, meu Deus, eu quero conhecer essa pessoa, porque eu despertei um desejo, né? Então, essa parte de redação é muito importante também, né? Com certeza, e é exatamente isso que você falou. Storytelling é realmente uma técnica, e para a parte de publicidade, assim, não é só desenvolvido com o redator, é inclusive com os designers, né? Porque você tem que construir literalmente cada telinha. Então, é como se um comercial que vocês veem na televisão de 30 segundos, cada tela que aparece, cada objeto de cena, é tudo pensado, é tudo construído nesse storytelling, né? E aí é feito pelo time de criação, desde redação como design. Bacana. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu perdi uma parte rapidinho, mas então não sei se você falou, eu acho que não. Mas com o que você trabalha hoje? Qual dessas áreas que você atua? Eu entrei no mercado de publicidade atuando na área de projetos, e hoje eu passei por grandes agências, trabalhei na Publicis, trabalhei na Ogilvy, cuidei quase 2 anos e meio da conta de Bradesco, fiquei alocada 3 meses dentro do Habib's, e atualmente eu trabalho no marketing do Banco Safra, né? E então eu tive as duas vivências, assim, agência e agora cliente. A diferença é que hoje eu estou mais como marketing, que é uma parte mais estratégica. Então, além de agora eu passo o briefing para a agência, antes eu recebia, agora eu passo, mas basicamente eu reúno toda a parte de estratégia de negócio do nosso cliente. Então, eu atendo, por exemplo, em específico, o Safra Pay, da maquininha do Banco Safra, lá do Thiago Leifert, né? A gente tem toda a parte de análise de produto, de mercado, para conseguir construir o comercial, a estratégia. Então, a gente, como cliente, passa a estratégia para a agência, para que eles nos ajudem em todas as nossas comunicações, tudo que a gente precisa fazer. Quando eu atuava como projetos dentro da agência, gestão de projetos até que uma área nova na publicidade, tanto que quando eu entrei no mercado, eu não sabia o que era gerente de projetos, não tive isso na faculdade. Eu acredito que hoje, por ter sido uma área que realmente está cada vez mais avançando, mas era uma área que vinha muito de tecnologia, era mais conhecida como produtoras, outros lugares, né? Então, hoje eu acredito realmente que
ganhou um espaço muito grande, não só em publicidade, mas em outras áreas, mas fazia um pouco do que o atendimento faz, que já é uma área mais conhecida, né? Então, por exemplo, o atendimento que faz toda a parte frente com o cliente, ele entendia as necessidades do cliente, ele entendia o briefing, entendia o que o cliente queria naquele comercial, naquele aplicativo, e passava para a gente. Aí eu, com a parte de gestão de projetos, eu tinha o papel de ligar todas as áreas dentro da agência para conseguir fazer aquela entrega. Então, eu realmente gerenciava no sentido de acompanhar a entrega do começo, meio e fim, reunir todas as áreas. Então, para fazer essa entrega, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de social media, a gente precisa de mídia. Então, o legal com essa área, de uma certa forma, é que eu consegui percorrer todas as áreas, sabe? Aprender um pouquinho de cada uma. E o meu papel era realmente esse, cuidar da entrega, garantir, por exemplo, que os ajustes que a gente pediu no design vieram, então eu revisava, via se estava certinho, não tá, putz, não é bem isso, voltava. Então eu fazia esse intermédio entre cliente e agência, era mais essa parte de produção. E no marketing é um pouco disso também, só que você fica um pouco mais na parte estratégica mesmo do negócio, no sentido de você realmente puxar de realmente é isso que a gente quer, realmente isso que a gente precisa, analisando até com um pouquinho de resultados com o time de produtos. Legal. Então, Carol, só para a gente tentar ilustrar. Claro. Vamos supor que você é gerente de projetos e eu sou do Safra. Então, eu quero fazer uma campanha de um novo produto. Eu vou lançar uma pulseirinha, não sei nem, acho que já deve ter, mas não sei se tem, mas a gente faz de conta que não tem. Então, vamos supor que ao invés de passar o cartão, o meu cliente vai ter uma pulseirinha que quando ele vai no shopping, ele só mostra o braço e sai andando. E aí eu falo para você, olha, eu quero divulgar que o Safra é o único banco que tem essa pulseirinha, eu quero fazer uma campanha estratégica com globais para que todo mundo saiba que o Safra é o mais tecnológico, mais moderno, mais legal. E aí você vai sentar com o atendimento, vai pesquisar, né, quais serão as possibilidades, o que pode fazer, quais são as ativações, né, você vai pegar influencers, você vai pegar o Thiago Leifert mesmo, que é um cara que está super em alta, né, depois do Big Brother, se vai ser uma propaganda de televisão, se vai ser campanhas onde influenciadoras vão ganhar uma pulseirinha no mesmo dia, numa caixa maravilhosa, enfim. E aí você vai pegar o pessoal da mídia, que vai fazer as artes, o pessoal da produção, que vai definir o roteiro da propaganda, o redator que vai fazer o textinho, enfim, se você vai unir, vai orquestrar todo mundo para trabalhar junto para fazer aquela campanha bombar. Exatamente. É que assim, quando a gente pensa nas áreas, a gente acha que está tudo muito bem resolvido, né? E por mais que o criativo ele saiba o que ele tem que entregar, a mídia entende que tem que fazer um plano onde direcione o cliente, quais os lugares para veicular, se é na Globo, se é na Band, se é na revista, se é na televisão. Esse é um pouquinho do papel do mídia, né? Parece que está tudo muito resolvido entre as áreas. Só que a gente tem que pensar que cada área demanda um tempo para fazer aquele trabalho e você precisa orquestrar de forma que tudo saia junto, né? Então, é meio que cuidar do cronograma de cada um, entender como é que tá, se precisa tirar alguma dúvida, fazer as validações com o cliente. Então, cá, tá meio pronto aqui, vamos apresentar? Puxa uma reunião com o cliente, aí apresenta. Aí, viu que tem alguma coisa que não tá de acordo, vamos ajustar? Beleza. Sou responsável por ver o que precisa ajustar, ver se tá dentro, se tá fora. É bem um papel de gestão, mas é um papel muito fundamental, assim, no sentido de que, por mais que a área é especialista, ela sozinha, ela precisa de alguém te puxando e fazendo o papel do cliente dentro de casa, sabe? É basicamente ter alguém como cliente lá dentro para falar o que faz e o que não faz. Então, é bem legal, assim. Você tem que entender tanto do produto do cliente, né, para você ajudar o pessoal da criação, planejamento, como você também tem que trazer de volta as dores, né? Às vezes o designer fala, o cliente pediu isso, mas não dá. E aí a gente fala, tá, mas e aí, o que você vai me ajudar? O que você sugere? Então, é fazer esse intermédio para fazer as coisas acontecerem mesmo.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Quer, Bia? Não? E eu acho que é muito legal, Carol, da sua profissão, porque você atende pessoas, quando você está numa agência, por exemplo, de vários nichos. É um banco, é um pet shop, é uma escola, é uma academia de ginástica, é uma floricultura. Exatamente. O legal de agência é essa rotatividade, no sentido de você ter a oportunidade de ter contato com diferentes marcas, né? É exatamente isso que você falou. Eu atendi a Bradesco, como eu também atendi a Habib's. Então, você ia de uma parte financeira como uma parte de varejo, né? Delivery, enfim, você muda bastante. A gente tinha Heineken, a gente tinha Carrefour, e aí, consequentemente, né, quando você também acaba tendo essa oportunidade de fazer a virada para o cliente, conforme você vai ganhando tempo, sei lá, numa Nestlé, atendendo uma conta desse segmento, você abre portas também para eles te puxarem para trabalhar lá dentro, né? Que foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu atendi muito tempo o Bradesco, aí a Ogilvy, que é uma outra agência, me chamou para atender Safra, e aí eu ficava alocada dentro do Safra, e aí o próprio Safra me contratou. Então, é isso que eu falo, as oportunidades assim são gigantescas. Você tem produtoras de tecnologia também, produtoras. A agência em si, ela é muito grande no sentido de entregas, só que a agência também terceiriza muita coisa. Então, a agência contrata muita produtora, por exemplo, para fazer aplicativo, para filmar, toda aquela parte de edição de vídeo, tudo isso. Então, você também tem as produtoras de tecnologia que te ajudam nesse processo. Tem, por exemplo, assessoria de imprensa, igual eu comentei que eu trabalhei na prefeitura. Tem parte só de design, só a parte visual, desde fazer um branding, né? Que é realmente construir a marca. Então, você vai lá... Aí, não falando já de empresas estruturadas, né? A gente está falando, sei lá, uma loja que quer abrir. Putz, a pessoa precisa de um logo, ela precisa formar uma identidade visual, ela precisa ter uma paleta de cores, ela precisa que tudo se converse para construir a comunicação, a história dela. Então, também tem empresas especializadas em brand. Então, assim, as possibilidades são inúmeras mesmo, e mesmo quando você olha, posso trabalhar em agência, posso trabalhar em empresa, posso trabalhar em assessoria, posso trabalhar em produtora, a gente está falando como planejamento, aí criação você pode ser redator, você pode ser designer, você pode ser revisor, você pode ser tanta coisa que aí mídia, parte de tecnologia, tem os desenvolvedores, tem as pessoas que são responsáveis por olhar toda a parte de, por exemplo, ranking no Google, tem uma área que é só de SEO, BI, que é toda a parte também de analisar os dados. Então, assim, é muita gente, né? E o leque, assim, é muito infinito. E uma coisa que eu falo que é legal é que, assim, a faculdade de publicidade e propaganda, ela vai te dar essa base, no sentido de que, assim, você vai ter o olhar para todas essas possibilidades. E aí, à medida que você faz estágio ou você entra no mercado, você vai se especializar em uma dessas áreas, né? Não é porque você é publicitário que você vai sair fazendo a criação, o texto, o planejamento, a mídia. Não, você vai ser especialista em alguma dessas áreas. E a faculdade, ela vai te ajudar a ter essa decisão, assim. Então, eu falo, tem muita gente que acha que vai fazer faculdade de publicidade e vai sair fazendo o logo, o comercial, o panfleto, resolvendo os problemas da loja inteira. E não é bem assim, né? Você se torna especialista numa área e aí você tem essa possibilidade de mudar de área. É muito legal. Eu sou suspeita, mas é muito legal. Legal. E, Carol, aí em São Paulo o mercado é enorme, né? Foi difícil para conseguir um emprego, para entrar no mercado? Como é que foi para você inserir? Eu acho que tinha um certo preconceito, assim, na minha época, porque, fez faculdade em Santos. Eu acho que as pessoas achavam que quem fazia faculdade em Santos, sei lá, ficava na praia, sabe? Não sei. E aí tem um pouco da questão de... Hoje eu não acho tanto, tá? Mas antes era, assim, um mercado machista.
no sentido de muitos prêmios, publicidade tem um pouco dessa coisa de glamour, que eu acho que está quebrando um pouco, mas era muito assim de premiação, área da criação, tinha muito isso, foco em criação. Então, quando eu vim para São Paulo, eu lembro que era muito forte grupos do Facebook com anúncio de vagas, e até hoje eu vejo muito anúncio de vagas em grupos do Facebook. Tem um site que é muito forte, que é o trampos.co, que tem que é focado só em vagas de publicidade e propaganda. Aí tinha o Trampos, tinha o Vagas mesmo. Então, eu sempre estava online e atualizada em todos esses, né? Lógico que, por eu não morar em São Paulo, eu tentei muito fazer meus contatos nas semanas de comunicação da faculdade. Então, o que acontecia? Tinha semana de comunicação da faculdade, eles traziam as pessoas, diretores, a galera da agência para dar palestra para gente, né? E aí, gente, sério, todo mundo que vocês conhecerem, adiciona em LinkedIn, adiciona em Facebook, adiciona onde vocês quiserem, mas adiciona, porque é muito importante vocês acompanharem o que essas pessoas estão fazendo, ou falando, ou que eventos estão participando, ou que curso, porque isso vai te dando uma oportunidade de saber cada vez mais, sabe? Então, eu fiz muito disso, de, por exemplo, eu adorei sua palestra, eu tô querendo muito uma oportunidade na área, se você souber de alguma coisa, posso deixar meu currículo? E assim, a pessoa aceita. Óbvio que ela talvez nem faça nada com o teu currículo, mas sabe aquela coisa de você gerar um primeiro contato, você criar um relacionamento? Então, eu sempre fiz muito disso. Muito tempo não deu certo, assim, no sentido, não foi assim que eu consegui o meu emprego. Eu consegui pelo Facebook, eu vi uma vaga, na época, uma produtora de tecnologia que tinha 10 pessoas, assim, ela era minúscula, e aí eu fui atender a Eudora, do Grupo Boticário. Era uma empresa de tecnologia, então eles faziam um site, por exemplo, da Eudora. E aí eu já fiquei super feliz, porque era um cliente até que grande, né? Assim, para você ter um contato, fazer as reuniões lá e ver como que funciona já foi muito legal. E aí eu fui começar a fazer cursos, muitos cursos, e a mesma coisa, adicionando professor, adicionando palestrante, e aí você vai fazendo um pouco desse networking, mas depois quase todas, a Publicis, eu vi um anúncio no Facebook, e aí eu me inscrevi pelo site, e aí eles me chamaram. A Ogilvy acabou me encontrando pelo LinkedIn, mas assim, é um pouco disso, sabe? De você estar com as redes atualizadas, você se mostrar e mostrar o seu interesse. E uma coisa que eu sempre fazia é que, como eu morava em Peruíbe, eu sabia que eu querendo emprego em São Paulo, eu tinha que me mudar para São Paulo, né? Só que eu colocava já meu endereço de São Paulo, porque eu percebi que era um filtro, sim, para as empresas. Eu falar que eu era de uma outra cidade, eles falavam, nem vou chamar essa menina, ela vai ter que viajar, sabe? E aí eu falava, aí na entrevista eu abria, eu falava, olha, eu não moro aqui, mas realmente, se eu for contratada, eu tiver essa oportunidade, eu vou morar no endereço que está aí, que é da casa da minha avó, e etc. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, essa coisa de mostrar vontade, sabe? Do tipo, eu quero muito, eu não sei isso que você está me falando, mas eu quero aprender. Então, eu sempre fui, assim, muito clara, porque é muito complicado também, às vezes, você falar coisas que você não sabe, e aí depois você faz o quê, né? Então, é bom sempre alinhar essas expectativas, mas, assim, mostrando muito a tua vontade de entrar no mercado. E aí, eu não demorei muito, não. Eu acho que eu pedi demissão em novembro, e aí eu fui fazendo entrevistas no fim do ano, aí tem um certo congelamento fim do ano e começo do ano por conta das festas, né? E aí janeiro, fevereiro eu já tinha entrado nessa produtora. E aí eu fui indo, fui fazendo curso e fui mudando até chegar onde eu tô, assim, mas é um mercado muito legal, assim, justamente por isso, porque você tem a possibilidade para uma agência, para uma empresa, para uma produtora, mercado tem. E precisando de pessoas com vontade, também tem. Então, é um pouco disso. E é gostoso falar que trabalha em marcas que todo mundo conhece, né? É muito,
É muito gostoso. E eu falo que todo publicitário tem os seus sonhos, que depois você vai quebrando um pouco isso, sabe? Do tipo, eu quero entrar numa agência, porque a agência tem aquela coisa de videogame, né? Comer pizza, tem um pouco dessas coisinhas que você fala, quero virar madrugada na agência. É o sonho de todo mundo. Aí você vira 2, 3 vezes e fala, putz, comer pizza com meus amigos e em casa, é muito mais legal. Mas a gente faz essas coisas, então é muito legal você ter o contato com as marcas. Eu, Dora, por exemplo, eu ganhava muita maquiagem cada reunião que tinha, então era muito legal, sabe? Habib's, eu comi muita esfirra e muita coxinha do ragazzo, tipo, toda reunião tinha essas coisas. Então, você tem umas experiências legais por conta disso. Bradesco mesmo, eu só fui pro Lollapalooza devido ao Bradesco, porque o Bradesco era o patrocinador oficial do Lola, e a gente ficou fazendo toda a ativação, desde metrô, campanha na televisão, mídia digital, tudo. Aí a gente foi pro Lola, uma equipe da agência, para trabalhar no Lola, mas assim, você vê os shows, você trabalha, mas você se diverte, né? Então é muito legal isso tudo, assim. Muito bom. Querem perguntar alguma coisa, meninas? Tem certeza, gente? A Lollapalooza já. E, ela vai se candidatar para as patrocinadoras. Pode falar, Marina. Perguntar. Não sei se alguém já perguntou, mas assim, o que você mais gostou do curso em si, da faculdade, né? Eu estava contando para elas, Marina, que o meu caso nunca foi ser criativa, sabe? Eu nunca me vi como designer, nunca me vi mexendo em Photoshop, nada disso. Na faculdade eu achava legal aprender a mexer nesses programas, mas eu falava, putz, não consigo ir muito longe, sabe? Eu não conseguia me desenvolver. Mas eu acho que o bacana da faculdade é exatamente isso, você ter a oportunidade de experimentar um pouquinho de cada área. Então, eu consegui ver que eu gostava muito de planejamento, eu gostava muito de marketing, eu gostava muito da parte promocional. Eu sempre fui muito por um lado mais de pesquisa, de comparar, fazer análise da concorrência. Então, a gente vai atender o McDonald's, mas o que o Burger King, o Girafas, o Habib's, todos os outros estão fazendo, sabe? Então, eu sempre gostei muito dessa parte, que também é muito fundamental para preparar, por exemplo, para você chegar no criativo. O criativo não faz nada se ele não recebe do planejamento, do time de pesquisa. A gente não veicula nada se a mídia não fala quais são os melhores lugares, porque todo mundo acha que, sei lá, anunciar no intervalo do Fantástico e do Jornal Nacional que você vai bombar, mas tem marca que não tem nada a ver anunciar nesses intervalos. Tem marca que não faz sentido nem fazer anúncio na Globo. Então, assim, tem todo um estudo de onde está o seu público, qual que é o horário, qual é o melhor programa, onde é que está os meios que realmente as pessoas que você quer chegar vão ver, sabe? Então, eu sempre gostei muito dessa parte de eventos. Eu gostava muito de ficar, nossa, tem que planejar um evento, olha que legal, e o que a gente pode fazer nesse evento? Então, eu sempre gostei muito disso. E a faculdade, ela te dá um pouco de tudo, assim. Vai fazer um aplicativo, você vai fazer um banner, você vai trabalhar com promoção, você vai trabalhar com tudo. E aí, depois você tem a oportunidade até de decidir melhor para onde você quer ir, sabe? Que é realmente a área que você escolhe para se especializar. Muito bom. Legal. Alguém quer perguntar? Vou perguntar para vocês, então, hein? Vocês pensam em publicidade, qual área que vocês mais acham que vocês se identificam? Para eu saber mais um pouco o que eu posso falar. Alguém se identifica com criação? Ninguém? Planejamento? Eu gosto, tanto que eu estava vendo outros cursos, né? Eu caí aqui um pouquinho de paraquedas. Ele me mandou por curiosidade. Legal. Quem já tem muito na mente, por exemplo, eu quero ser designer, acaba fazendo um curso muito mais específico até, né? De, por exemplo, direção de arte,
Porque o que acontece? Na publicidade e propaganda, você vai ter, sei lá, 1 ou 2 matérias que te ensina a mexer no Photoshop. Se você sabe que você quer fazer isso pro resto da sua vida, o ideal já é você fazer, por exemplo, uma faculdade de design, que você vai se especializar mesmo e aprender a mexer nesses programas. Então, tem um pouco disso. Quem é muito da área de criação, às vezes nem faz publicidade, já faz algo mais focado em edição, edição de imagem, toda essa parte. Então, é legal também. Legal. Carol, na época daquela campanha do Bradesco, que era uma... Não era Joaninha. Era Vagalume. Vagalume. Você participou lá, desse sim, momento? participei. E foi muito legal, assim, porque a gente demorou meses para construir aquela campanha. Eu estava na agência na primeira propaganda do Vagalume. As outras eu já não estava mais, porque eles realmente deram continuidade em todos os outros anos, né, no Natal para a campanha, e a campanha foi toda em 3D, toda a parte de ilustração, então, assim, realmente demandou muito, assim, da parte criativa. Não foi só a agência envolvida, a gente contratou uma produtora só de 3D, só de ilustração para ajudar a gente a construir. Por isso que eu falo que as possibilidades, assim, são inúmeras. Às vezes você se identifica com essa parte de resultados, de entender de veículo, de entender revista, jornal, Facebook, YouTube, foca nisso, de, tipo, falar sobre todas as redes, que talvez é você quem vai direcionar para onde a gente vai divulgar, sabe? Então, tem muita coisa, assim, legal para fazer. Legal. E o banco tem muito essa pegada, né? De pegar no emocional, né? O sentido da vida, o viver feliz, né? Então, dá para mergulhar aí nas emoções, porque eu acho que é legal isso, uma campanha que marca a gente é que desperta alguma emoção, né? O riso, né? Ou o choro, né? Então... Com certeza, com certeza. Muito bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar. Pode perguntar. Como eu entrei depois, provavelmente você já falou também, assim, o que te levou a fazer publicidade? Foi mais, assim, desde sempre gostar de estar vendo, assim, as propagandas, ou mercado amplo, o que foi, assim? Na verdade, eu falei bem pouco até para as meninas. Eu falei que a única certeza que eu tinha é que eu não queria fazer exatas. Eu queria alguma coisa de humanas. Olhando para a escola, no meu período de escola, eu me identificava muito com biologia. E como eu morava na praia, eu tinha certeza que eu ia ser bióloga marinha. Eu passei, assim, muitos anos falando isso. Só que aí, quando eu cheguei na fase realmente de vamos decidir fazer uma faculdade, aí eu comecei a eliminar. Eu tinha cogitado fazer arquitetura, psicologia, realmente foram outros cursos que passou. Só que aí... eu não lembro exatamente o porquê que eu falei, pera, eu acho que eu quero alguma coisa que tenha a ver com comunicação. E aí eu realmente foquei em entender nas faculdades quais cursos eram oferecidos nessa parte de comunicação. E aí as minhas opções basicamente foram relações públicas, jornalismo, publicidade e propaganda e comércio exterior. E eu pensei também em fazer turismo, só que aí eu entendi que turismo não ia só viajar, eu tinha que trabalhar também na hotelaria, aí eu desisti. Aí, mas assim, foi meio que com a parte de comunicação mesmo. E aí, quando eu parei para olhar publicidade e propaganda, aí eu fui olhar a grade de todas, de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda. E publicidade e propaganda sempre me chamou muita atenção, no sentido de, tô aqui assistindo TV, tô vendo esse comercial, como que isso é feito, sabe? Ou então você pega uma revista e você fala, caramba, que legal, como que isso é feito? Eu acho que tem um pouco dessa pegada, e ao mesmo tempo a gente que consome muito redes sociais, antes nem era tanto, era mais Orkut, eram outras redes, mas assim, a gente sempre foi muito bombardeado pela propaganda em si, né? Então, eu acho que tinha um pouco dessa curiosidade que misturava um pouco de eventos com promoção, com o que eu via na TV, com o que eu via na internet. E aí, quando eu olhei realmente a grade da faculdade, eu falei, eu acho que aqui eu vou me identificar mais no sentido de, olha quanta coisa legal que tem para aprender, sabe?
um aplicativo, uma revista, e aí eu fui. Muito bom. Carol, você acha que daqui para frente o mercado vai crescer, vai precisar de mais publicitários? Como é que você vê? Eu acho que está cada vez mais crescendo, inclusive nesse ano de pandemia, muitas pesquisas assim no mercado comprovaram que o mercado publicitário não foi abalado, e um pouco disso até é porque, se a gente for pensar racionalmente, né, no que aconteceu, muitas empresas, elas funcionavam, com a pandemia elas tiveram que fechar, e aí qualquer um meio delas se manter é pela internet. E para você ter uma comunicação, uma forma de se manter na internet, não tem jeito, é publicidade. É anúncio no Google, é anúncio no Facebook, cada vez mais o empresário, o microempreendedor mesmo, tiveram que aprender sobre marketing, sobre publicidade e propaganda para se manter. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo o papel da comunicação, assim. Hoje ninguém mais fica sem uma página no Instagram. Parece que não, mas assim, Instagram é publicidade. A gente tem aí diversas formas de comunicar, né? Então, eu acho que cada vez mais está crescendo. E uma coisa que já vinha mudando é que as áreas de publicidade e propaganda eram muito estabelecidas em agências de publicidade. Hoje, as empresas, elas realmente estão aumentando demais os departamentos de marketing e querendo fazer os seus próprios times, que a gente até chama de house, né? Que é a agência dentro do cliente. Então, cada vez mais você vê os papéis, tanto na agência quanto no cliente, todo mundo trabalhando e se estendendo, sabe? Que legal, muito bom. É o que eu penso também, né? Porque antes poucas pessoas tinham uma agência de publicidade porque estava acostumada com sua lojinha física, a clientela conhecia, estava tudo bem. Mas a concorrência está muito maior, todo mundo tem que se posicionar, todo mundo tem que cativar o público. E como é que você faz isso sem publicitário? Não tem como. E cada vez mais as marcas também, elas estão entendendo que a gente não... O papel do publicitário não é apenas vender, né? As marcas, elas têm ainda um papel de se humanizar. A gente, cada vez mais como cliente, a gente não está mais olhando apenas para a marca que vende, a gente olha para a experiência, olha para a forma que a gente é tratado, olha se o que chegou na nossa casa veio com uma cartinha à mão, você fala, caramba, que legal, sabe? Então, cada vez mais isso tudo faz parte da jornada do consumidor, faz parte de detalhes, né, que o publicitário está cada vez mais olhando como estratégia, e as marcas também, para se manter aí no mercado, porque a gente sabe que só vender às vezes não é o fundamental. Quantas vezes a gente anuncia alguma coisa e aí a experiência é horrível, aí não adianta, né? Então, cada vez mais as marcas, elas têm essa preocupação de encantar o cliente, né? Para que ele fale bem da marca. Olha, eu comprei ali, foi maravilhoso, veio uma cartinha com o meu nome ainda. Com certeza, porque se a sua experiência for ruim, esquece, e isso vira uma bola de neve, é 1, é 2, é 3, então, por que a Coca-Cola faz propaganda até hoje, né? A gente fala, putz, Coca-Cola não precisa, mas ela precisa ter uma questão de experiência, humanização, como que eles pensam, como eles se posicionam, tem tudo isso. Muito legal, ainda mais agora em rede social, né? Se você faz uma entrega mal feita, ou entrega uma pizza toda torta, o cara vai tirar foto e vai marcar a pizzaria. Olha que porcaria de pizza. Nem que seja no perrengue chique, expectativa é realidade, alguma coisa, vai virar meme, alguma coisa vai acontecer. Tem que tomar muito cuidado. Muito legal. E, Carol, só a questão de remuneração, assim, você acha que consegue uma boa remuneração nas empresas que você está hoje? Assim, sendo bem honesta, eu vou falar, por exemplo, Prefeitura de Peruíbe, eu ganhava R$350, não era um salário mínimo. Hoje, varia muito no sentido de que, assim, agências de publicidade, você, como estágio, você consegue atingir aí R$1.500, mais ou menos, uma média, por exemplo, fazendo um estágio. Se você vai para um banco, você já consegue, por exemplo, valores maiores, porque a parte bancária já paga bem. As agências de publicidade,
sempre vai ter dois perfis de contratação, né? CLT, por exemplo, você ganha vale alimentação, você tem vale transporte, você tem as férias, então também tem os benefícios. À medida que você vai atendendo essas marcas ou vai fazendo carreira em empresas e etc., você também consegue isso. Eu sempre mudei de agência, sendo bem assim, abrindo o jogo aqui para vocês, porque a agência não é muito difícil promover. Então, já é da cultura de agência de publicidade as pessoas mudarem a cada ano de agência para agência. Primeiro, porque é muito legal você conhecer outras agências, e segundo, por conta disso, porque você vê que você não vão aumentar teu salário, você já fez um currículo legal ali, é muito mais fácil você ir para outra, né? Então tem essa rotatividade também, não é, por exemplo, tem profissões que você fala, nossa, mudei de emprego, a pessoa fala, caramba, mas de novo. Não, publicidade não tem isso, você pode mudar independente do tempo de casa, porque o que vale é a tua experiência com os clientes, é realmente o trabalho que você desenvolve, sabe? Então tem um pouco disso. E aí é muito complicado falar de salário, e eu falo complicado, porque tem muitas áreas, né? Então, às vezes, você está falando de um planejamento júnior, de uma criação júnior, de uma criação mídia, de um mídia júnior. A gente está falando de várias áreas e cada área tem a sua escala, né, de valor. Então, é muito difícil, assim, eu falar, olha, você como publicitário vai ficar na média. É muito difícil, assim. Mas, assim, eu particularmente não tenho do que reclamar, assim, eu não mudaria de profissão, sabe? Eu acho que eu realmente me encontrei em todos os sentidos, assim. Legal, Carol. Eu acho bacana sua pergunta da remuneração, porque muita gente acha que só médico vai ganhar 20, 30 mil reais por mês. Não. É possível, né, na publicidade. Inclusive, também. esses valores que você falou são possíveis na publicidade, são faixas de valores de diretor de arte, diretor de criação, diretor de mídia, analista sênior, você já consegue essa média numa Nestlé, em empresas mesmo. É que empresa você consegue uma remuneração muito maior que a agência e consegue fazer planos de carreira mesmo. A agência, às vezes, paga um pouquinho menos, mas você tem essa oportunidade de trabalhar com várias empresas, várias marcas, e às vezes é o teu pulo para o cliente, sabe? Mas não é baixo. E uma coisa que é legal é que, assim, à medida que você atende o teu cliente, você vai se especializando naquela entrega, você consegue fazer trabalhos freelancers, né? Um paralelo da onde você tá, mas tipo atender outras pessoas que também estão precisando e cobrando o seu valor fora da empresa. Então isso também é legal. Bacana. E depois, né, com uma experiência legal, com alguns clientes já em carteira, dá para você abrir sua própria agência, abrir sua própria empresa. Com certeza. A gente às vezes acha que quero só atender grandes empresas, sei lá. Meu, é tão legal quando você pega, às vezes, eu pensava muito nisso, assim, sabe? Tipo, se eu não desse certo no mercado em São Paulo, eu poderia talvez ter aberto uma consultoria em Peruíbe, por que não? A cidade em si é carente, né? Tem lojas de todos os estilos, de todos os segmentos, então você pode, sei lá, atender toda a parte de rede social da cidade que você mora, sabe, é um leque infinito, você não precisa também se prender somente ao mercado, você pode atender um nicho ali, uma região específica, você mesma, né? Bacana. Eu acho bacana a experiência que você está tendo em São Paulo, de trabalhar com grandes marcas, grandes contas, grandes projetos, com grana para você investir em produções, para depois você voltar para a sua cidade, se assim você quiser, né, com uma experiência, com uma bagagem muito boa. Total, né? Isso é super legal. Que você trabalhou, as pessoas vão falar, poxa, ela é muito boa, né? Exatamente. Mesmo porque é muito isso que você falou. No final do dia, o legal de você trabalhar em grande empresa é porque essas grandes empresas vão ter grana para você fazer o comercial na TV. Diferente de, sei lá, a padaria da rua da tua casa, ela não vai anunciar na televisão. Então, é mais por conta dessas experiências. Mas, assim,
é a mesma coisa. Eu já trabalhei numa produtora de 10 pessoas, já trabalhei em produtoras de tecnologia um pouco menores, porque as agências de publicidade, elas têm uma média de 500 funcionários, já são empresas maiores. Quando você trabalha numa produtora, por exemplo, a gente está falando, sei lá, de um time de 30, 50 pessoas, é também onde você mais cresce, porque você faz um pouco de tudo. Às vezes, na agência, você já entra naquele segmento, então também, assim, é legal você dar oportunidade para startups, para empresas menores, né, que estão, às vezes, até começando, porque você vai ter a oportunidade de fazer um pouquinho de tudo antes de realmente entrar numa agência grande e você só faz aquilo lá, né? Eu aprendi muito também em lugares menores, atendendo clientes menores, porque eles me davam a oportunidade de fazer outras coisas. Bacana. Querem perguntar, gente, alguma coisa? Não? Deixa eu falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia perguntar como que é o seu dia a dia, se ele é bem... Assim, eu imagino que deve ser bem... não algo tão rotineiro, né? Que pode trazer, sei lá, alguma coisa nova todo dia, né? Assim, na agência era bem menos rotina, justamente pela rotatividade, no sentido de contas, né? Uma hora eu estava atendendo Bradesco, outra hora eu estava atendendo Heineken, Habib's, enfim, eu estava cada hora atendendo um segmento. Então, nesse sentido, a rotatividade era muito maior e a rotina também, porque cada hora você estava fazendo uma coisa, desde vender esfirra, como vender, né, alguma outra coisa. Então, nesse sentido, era legal. Já no banco, eu tenho rotina sim. Principalmente agora, eu estou 1 ano de home office, não voltei para o banco, a gente não está no presencial. Então, assim, falando em rotina mesmo, a minha ferramenta principal é o e-mail, principalmente por essa parte de marketing e gestão de projetos. Basicamente, o meu papel é estar sempre falando com os times, então muita reunião o dia inteiro, no sentido de o que a gente quer comunicar, por que vocês precisam dessa peça, então peraí, vou ligar para a agência, combino o jogo com a agência, fala para a pessoa, só que assim, é um pouco de rotina, né, porque a gente está ali atendendo a mesma conta, e com aquela dinâmica de reunião, e-mail, e tá tudo tranquilo, assim, nesse sentido. Só que cada vez mais, quando você tem um pouco dessa rotina, você tem a oportunidade de mergulhar dentro do cliente, porque cada vez mais você precisa estudar sobre ele e saber falar sobre ele, né? Na agência, a mesma coisa, você nunca vai... por exemplo, quantas vezes eu fui contratada para atender um cliente que eu não conhecia? Então, você tem essa oportunidade de estudar vários segmentos, né? E aí, quando você fica muito tempo com aquele cliente, você cada vez mais se torna especialista daquele assunto, né? Então, hoje no banco eu tenho, sim, uma rotina, até em questão de horário. Meu horário é muito certinho. Na agência eu não tinha horário. Então, é um pouco disso, o banco, ele dificilmente vai me pedir um comercial, sei lá, mais que 2 vezes no ano, sabe? A gente faz, sei lá, uma campanha anual, não faz tanto assim. A agência já é diferente, uma hora você está fazendo uma campanha, outra hora um evento, outra hora... Então, é um pouco disso. No cliente, você tem um pouco mais de rotina. Na agência, você tem um pouco menos pelo tanto de novidades e diferentes entregas que você tem. Vai lá, Bianca. Não, na verdade, a minha pergunta meio... Você até vai ficar, tipo... Mas... Não, nada a ver, nem existe isso. Mas eu vi você, percebi, né, em alguns momentos que o marketing... Ai, voltou? Volta lá. Eu percebi em alguns momentos que você estava falando que o marketing, ele dá meio que uma misturada, né, na publicidade e propaganda. Assim, qual que é a maior diferença entre os dois? O que não te levou... Por que publicidade e propaganda e não marketing, assim, sabe? Então, eu acho que assim, só para vocês terem noção, eu fiz publicidade e propaganda como faculdade, mas eu fiz um MBA em marketing, depois eu me especializei em marketing. Então, assim, publicidade e propaganda é meio que você vai entender todas as formas que você tem de comunicação.
Você tem a oportunidade de ser criação, igual eu falei, você vai entender sobre mídia, planejamento, pesquisa, os meios de comunicação. Você realmente, como publicitário, você tem esse leque. Quando a gente olha para o marketing, é muito mais estratégico. No sentido de você estudar muito sobre aquele produto, você entender realmente como que você quer comunicar no mercado. É como se o marketing fosse muito mais a parte de planejamento da publicidade e propaganda. Só que no marketing você realmente vai entender sobre preço, você vai entender sobre o produto, você vai entender sobre as praças de vendas, que até os 4 P's que a gente fala, né? E a publicidade e propaganda não. A publicidade e propaganda, ela te abre muito esse leque de tudo que tem dentro de uma agência, basicamente, né? O marketing, você já fica muito mais nessa parte de relacionamento e construção, sabe? Não sei se tirei a sua dúvida, mas o leque, o marketing, ele é muito mais específico. O marketing, ele é muito mais estratégico mesmo no que você vai fazer, do que a publicidade, que você vai abrir, assim, um leque infinito, e muitas vezes você vai acabar indo para o marketing, igual eu, sabe? Então, eu acho que é mais essa questão que a publicidade e propaganda, ela te dá uma base. Ela realmente te dá uma base de tudo, de como é o processo. O marketing, você se torna realmente especialista naquela parte estratégica de comunicar. Eu vejo meio que assim, o marketing, que eu fiz pós em marketing também, eu sou apaixonada. Então, o marketing, você vai pensar no público-alvo, nas pessoas que vão consumir, o que elas gostam, qual forma de encantar, como é que você vai conversar com essas pessoas. E aí o publicitário que vai colocar em ação as ideias que o marketing criou, sabe? Então, o publicitário que vai criar o videozinho, que vai criar a campanha, que vai criar o banner, que vai produzir o evento. É meio que isso, né? O publicitário torna real os projetos que o marketing definiu, né? Perfeito, é isso. Legal. Mais alguma perguntinha? Não foi para sair, então. Bacana, cara, gostei pra caramba de conhecer você, de conversar com você. Só uma perguntinha que me veio agora. Então, na agência, você não tinha horário de entrada e saída? Você tinha entregas e projetos, aí você que resolvia. Agência, em teoria, você tem horário para entrar e não tem horário para sair. É uma cobrança ainda que a gente, como publicitário, tem do mercado, porque isso, quando vira uma rotina, não é saudável, não é legal para a gente, mas realmente a agência tem um pouco desse perfil de que, assim, a gente tem que entregar essa campanha. Não vai dar tempo de entregar para amanhã, e é para amanhã, e aí o que eu faço? Eu vou virar madrugada para fazer acontecer, né? Você, como cliente, você tem muito mais horário. Então, hoje eu entro 9 horas e saio 6 horas. Já aconteceu de sair 6h30, 7? Sim, mas é a exceção. É aquele dia que realmente precisou fechar alguma coisa. A agência não, vira um pouco da rotina. 8, 8h30, é algo mais natural, assim, porque não tem jeito, o cliente está cobrando aquilo, você tem um prazo, muitas vezes você está ali com um time inteiro e você está mergulhado no negócio, e aí você fala, não tem o que fazer, eu preciso entregar, sabe? Então, a gente meio que trabalhava pela entrega e não pelo nosso horário de trabalho. No cliente, você já consegue negociar com o teu horário de trabalho as tuas entregas, sabe? Tem um pouco disso. Legal. Então vamos seguir a Carol, né? Eu vou passar o arroba dela para a gente seguir. Pode passar. Qual que é o Instagram que você falou no começo que eu já esqueci? É Ser Publicitária. Eu fiz esse Instagram porque, até contando um pouquinho para vocês, em 2017 eu fui chamada para a minha primeira palestra lá em Santos, e aí na Unisanta, não foi nem na faculdade que eu me formei. Justamente porque eles enxergavam isso, né? Eles falavam, caramba, ela saiu de Santos, tá no mercado em São Paulo, tá em agência de publicidade grande, atendendo clientes e etc. E aí, quando eu fiz essa palestra, eu falei com uma série de alunos novinhos, assim como vocês,
que fizeram muitas perguntas desde o tipo, como que você mudou para São Paulo, sabe? E aí eu percebi que na minha época não tinha ninguém respondendo essas perguntas e isso foi tão gostoso, eu gosto muito de dividir. Inclusive, Nath, quando você precisar, pode me chamar, porque eu acho isso muito legal. Mas assim, mas é dividir mesmo a experiência, porque às vezes a gente não encontra. Então, lá no perfil, eu não sou especialista em mídia, eu não sou criativa, mas eu já chamei pessoas das agências que trabalharam comigo para uma live ou para gravar um IGTV, para falar um pouco de como é o dia a dia. Então, a proposta do perfil é um pouco disso, assim, de dividir o dia a dia de publicidade, termos publicitários que a gente fala, o que significa, é um pouco desse dia a dia. Muito legal. E aí, fiquem à vontade para quando vocês precisarem, quiser mandar qualquer pergunta, eu super respondo direct, tudo, pode mandar. Vamos mandar o currículo depois, quando começar a faculdade, adicionando no LinkedIn, mas eu fiz isso, eu super espero, eu falo para todo mundo que eu converso, que eu espero muito que as pessoas façam isso, porque não tem jeito, quando a gente está no começo, assim, essas pessoas que a gente acaba sendo o nosso contato, né, no mercado. Então, eu acho que é um pouco disso também é o meu papel, por exemplo, ter essa abertura com vocês que estão começando, que têm interesse pela área, de trazer um pouquinho como que funciona. Obrigada, Carol, amei, foi muito bom. Eu vou te chamar outras vezes, sim. Pode chamar. Nossa experiência, obrigada pelo seu tempo, por compartilhar tudo isso com a gente, foi muito bom. Posso bater uma foto? Posso fazer um print? Claro, por favor. Então vai, 1, 2, 3 e... Legal, meninas. Boa noite, então. Um beijo para vocês. Obrigada, Carol. Meninas, espero que tenha clareado. Obrigada, sim. Vocês tenham se apaixonado ou desistido, mas espero que não. Espero que encontre vocês ainda no mercado. Obrigada. Muito bom. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.